Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos a mais um culto virtual em nome de Jesus Cristo, clamando em primeiro lugar para que o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, venha e nos revele para cada um de nós a sua palavra e que nós possamos tirar da palavra de Deus poder e autoridade para todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Na verdade é uma carta que João escreve, né, para as igrejas e está lá no finalzinho da Bíblia, próximo Apocalipse, né? Então diz assim esse texto: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições ou as orações, os pedidos que nós lhes fizemos, né? Então, aqui existe uma importante revelação, porque as pessoas, quando elas passam por momentos de aflição, de dificuldade, passam por momentos difíceis, elas querem ter a certeza de que Deus ouviu o seu clamor. Né? Então, não somente ouvir o seu clamor, mas como ele vai responder, né, com o seu poder, as suas necessidades. E aqui a palavra-chave é que Deus, ele ouve as pessoas que agem de acordo com a sua vontade. E aonde está a vontade de Deus? Né? A vontade de Deus está na Bíblia, na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Então nós precisamos conhecer a Bíblia para conhecer quais são as vontades de Deus, aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada. Né? E justamente quando nós vamos até Deus e nós queremos ter a certeza de que Ele nos ouve e que Ele vai nos atender, né, nas nossas necessidades, nós vamos voltar um pouquinho aqui na Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, e está escrito aqui uma das coisas que Deus revela a sua vontade. Olha só, no versículo 6, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, é necessário, o que agrada a Deus é termos fé. E agora, que tipo de fé? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, então, em primeiro lugar, creia que ele existe, em segundo lugar, que ele é galardoador, ou seja, que recompensa, que é poderoso para recompensar ou para atender aqueles que o buscam. Então, a fé que agrada a Deus é nós manifestarmos a fé num Deus que é invisível, mas que nós cremos que ele existe. Né? E como Deus ele está acima de todos, é o maior de todos, ele tem os atributos de Deus, ou seja, é onisciente, onipresente, onipotente, e nos atende, é poderoso para atender todas as nossas necessidades. Esse tipo de fé agrada a Deus. Não é? Como nós podemos manifestar esse tipo de fé? Não é? Esse tipo de fé ele é manifestado, não é, através das nossas ofertas. A oferta ela está ligada à nossa fé e a fé está ligada à nossa oferta. Eu vou te mostrar isso, né, num texto bem conhecido, a história de dois irmãos. Isso está lá no Velho Testamento, em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 4, que está escrito assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Guarde bem isso. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, ou seja, das primícias, né, e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Então, os dois irmãos fizeram ofertas. De uma oferta, Deus atentou, quer dizer, Deus ouviu, né, recebeu, e a outra não. E o Caim, que tinha feito essa primeira oferta, ele ficou muito irado. E aí, no versículo 6, Deus fala com ele e fala assim: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Por que você ficou com cara feia, amarrado? No versículo 7, eu quero que você preste muita atenção no que Deus vai falar, porque ele falou assim: Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti?
Né? Deus está perguntando. Se você fizer o que é certo, não vai ter aceitação, você não vai ser recompensado. Então, por aqui você vê que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus não faz diferença de pessoas. Deus não diferencia Abel porque é Abel e Caim porque é Caim. Não. Deus, ele diferencia as atitudes. Somos todos iguais perante Deus. O que vai nos diferenciar é as atitudes. Amém? Quando ele traz o seu filho para salvar o mundo, aqueles que têm a atitude de recebê-lo, esses são feitos filhos de Deus. Mas todos aqueles que receberem Jesus são feitos filhos de Deus, não tem restrição. E aí no versículo, continuando no 7, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Quer dizer, Deus fala assim, se você não estiver no meu caminho, se você não andar de acordo com a minha palavra, você precisa conhecer minha palavra e cumprir minha palavra. Não é? Porque se você não fizer isso, você vai ficar à mercê do pecado. E o pecado vai dominar o teu desejo, e você vai cair. E tanto é que no versículo 8, está escrito assim, e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Ele cometeu um homicídio, não é? No versículo 9, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Então ele é irônico e provocador e arrogante com Deus. Aí no versículo 10, olha o que está escrito. E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue de Abel, tendo sido assassinado, né, tendo sido morto por Caim, está clamando. Versículo 11. Agora maldito és tu, Caim, né? Desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. E aí vai, você pode ler. Né? Palavra-chave que levou, não é, a oferta de Abel ser aceita por Deus e a de Caim não. Uma palavrinha pequena, chamada primícia. Né? Quando Abel oferece para Deus, ele oferece um fruto que é uma excelência. Né? A oferta de Abel é uma oferta excelente. Né? Primícia significa os primeiros frutos, os mais importantes, né? os mais valorosos. Então, quando Abel ele entrega os primeiros frutos para Deus, ele estava declarando através da sua oferta a fé que ele tinha. Que tipo de fé? Que Deus é o maior de todos, que merecia o melhor de tudo, porque ele está acima de todos e de tudo, e que ele também é poderoso para restaurar tudo que ele tinha dado em dobro. Então Deus, né, para Abel, é um Deus poderoso. E para Caim? Caim até conhecia Deus, mas ele não levava em conta o que o irmão dele levava. A oferta dele determinava a fé dele. Né? Quando você fala assim, poxa, mas é tão importante assim o fato de ter, o fato só dele ter dado a primícia faz toda essa diferença? Faz. Jesus, quando ele fala das provações e do socorro de Deus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, que todos nós conhecemos, ele fala assim, mas, olha só, buscai primeiro, olha a primícia aqui, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, ou estas coisas, vos serão acrescentadas. Né? Aqui ele estava mostrando a preocupação, a ansiedade das pessoas com o seu dia a dia. E Jesus fala assim, mas buscai primeiro, primícia, dá mais importância. Como é que você vai mostrar que Deus é o mais importante? Quando você buscar Ele primeiro. Quando você colocar Ele em primeiro lugar na tua vida. Então é isso que Jesus ensinou. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas que ele tinha relatado vos serão acrescentadas. Amém? Muito bem. Eu queria também que você entendesse que hoje, nos nossos dias, o que Deus espera de nós não é oferta levando casas, carros, joias, dinheiro. Não é isso que Deus espera. Deus espera que nós o coloquemos em primeiro lugar. A oferta que nos iguala e que todos nós somos igualados no mesmo denominador e que nós não podemos contestar, não é, aquilo que Deus é na nossa vida, o que representa para nós, é uma palavra chamada tempo. Tempo é igual para todos nós. E através do tempo nós podemos
igualar ricos e pobres, bonitos e feios, intelectuais e letrados, pessoas que deram certo na vida, pessoas que estão passando dificuldade. O tempo é igual para todo mundo. Um minuto para mim é a mesma coisa que um minuto para você, como um minuto para o homem mais rico do mundo, como para o mais miserável, como para o mais bonito, como para o mais feio. Um minuto é o mesmo tempo. É aquilo que todos nós temos em igualdade de condições, independente da nossa condição, né? Social, financeira e assim por diante. É através do tempo que nós dedicamos a Deus que Deus vai qualificar a nossa oferta. A primícia, né? Primícia. Como assim, pastor? Quando você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, você está dando a primícia do tempo para Ele. Não é? Não é a quantidade, mas é a primícia. Você, por exemplo, você sabe que culto, a palavra culto, né, significa oferta. Culto. O culto é uma oferta. Então o culto é uma oferta de louvor e adoração a Deus. O culto é uma oferta de louvor pelo que Deus fez pela nossa vida, pela salvação e todas as coisas, pelas bênçãos, pela nossa própria vida. E é um culto de adoração por quem Deus é, sublime, soberano, Deus é amor, justiça. Né? Então, um culto é uma oferta que nós fazemos de um tempo da nossa vida para Deus. Por isso que Deus fala assim que nós trabalharíamos 6 dias e no 7º descansaríamos. Não é? Ele queria dizer que nós deveríamos reservar um tempo para Ele. Esse tempo que nós entregamos para Ele é a nossa oferta. E é nesse tempo que nós entregamos para Ele, na prioridade, né, que nós fazemos desse tempo, que nós mostramos para Ele quem é na nossa vida. Não é? Você não pode falar que Deus é o primeiro da tua vida se você, quando você tem a oportunidade de assistir uma pregação, um culto, você vai fazer outra coisa. Né? Quando você não participa de uma Santa Ceia, você dá prioridade a passeios, a fazer qualquer outra coisa, e tira você né, dessa oferta que você faz, né, para Deus, né, de entregar um tempo da tua vida em louvor e adoração a Ele. Amém? E eu queria te mostrar isso, né, para não ficar só numa coisa muito filosófica, né, mas vamos direto na palavra de Deus. João capítulo 4, versículo 23, Novo Testamento, né? Está escrito assim: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores, quer dizer, se existem os verdadeiros, é porque existem os que não são verdadeiros. Se existe a oferta de qualidade, a oferta da qualidade do tipo de Abel, existe a oferta da qualidade do tipo de Caim. Amém? Então, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Então Deus não está procurando casa, carro. A oferta dele não é gordura, não é animal, não é nada disso. A oferta dele é em espírito e em verdade. É quando nós nos dedicamos a conhecer Deus em espírito, né? E em verdade. E em verdade significa através da palavra. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Muito bem. No versículo 24 fala assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas você pode falar assim: pastor, mas pera um pouco. Mas quando Abel fez a oferta, ele fez a oferta dos primogênitos das ovelhas, de gordura. Isso é material. Quem busca a Deus em espírito e em verdade não tem dificuldades de oferecer o material. Então, o que Deus espera de nós, verdadeiramente, é a parte espiritual. A parte material é uma consequência. Então, o mais importante que Abel estava entregando não era as ovelhas e não era a gordura, mas sim a primícia, quer dizer, ter colocado Deus em primeiro lugar. Era o que representava isso. É o que representava os bens. Era que aqueles bens representavam aquilo que Abel tinha no seu coração. Ele revelava o Deus que estava no coração dele pelas ofertas. Né? É a parte visível da fé. Amém? Muito bem. E só para você entender, né, quando a gente fala aqui do culto, né, o apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos, queria convidar você para ir lá, Romanos capítulo 12, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos,
né, Novo Testamento, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, você sabe que toda oferta é um sacrifício. E qual o sacrifício que Deus pede? Acima de tudo, apresentar o nosso corpo. Porque depois, aquilo que nós entregarmos materialmente, vai vir depois de que nós entregamos aquilo que para Ele é mais importante. Nós não vamos ter dificuldade de fazer as outras coisas. E isso, não é? Quando Deus pega e fala para nós dedicarmos tempo a Ele, Ele não vai tomar de nós nada, porque Deus, Ele não pega nada da nossa parte que não restitua muito mais. Novo Testamento, Lucas, capítulo 6, versículo 38. Está escrito assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão do vosso regaço, ou do vosso colo, do vosso avental, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Nós nunca vamos dar para Deus mais do que Ele vai nos devolver. Amém? Deus é um Deus galardoador. E quando nós falamos de que a nossa oferta é o tempo que nós buscamos a Deus em palavra, em jejum, em oração, assistindo às pregações, participando, celebrando as santas ceias que nós fazemos, né, para ter a proximidade com Ele. Eu vou só mostrar para você que até isso nós somos abençoados, porque você sabe que a certeza que nós temos quando nós fazemos assim, vamos até Deus, a certeza que nós temos que Ele nos ouve é através da nossa fé, a fé que agrada a Deus. E essa fé, se você for lá novamente em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele acrescenta a fé com a própria obediência que nós fazemos, porque está escrito, Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, em algumas versões, pela pregação da palavra. Amém? Muito bem. A certeza que nós temos que Deus nos ouve, a certeza que nós temos é termos colocado Ele em primeiro lugar na nossa vida. Em nós considerarmos, por exemplo, que um dia em que tem um culto, uma palavra, um dia que tem uma reunião em que o Espírito Santo se manifesta, né, e através da sua palavra, quando nós praticamos jejum, quando nós oramos, não é, que ele tem grupos de oração, de vidas que estão orando por pessoas, né, por seus semelhantes. É lógico que Deus se agrada disso. Né? Então, eu queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e nós fazermos uma oração. Espero que essa palavra tenha sido entendida, né? E que tenha te dado a certeza de como uma oração ela é ouvida por Deus e a certeza de que Deus vai nos atender, vai ao encontro das nossas necessidades. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela revelação do teu Espírito Santo. Pai querido, que todas as vidas que ouvirem essa mensagem, meu Pai, sejam impactadas pelo teu amor, pelo teu poder, que todos nós sejamos ensinados a ter fé e a certeza da resposta das nossas orações. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos também pedir por todas as pessoas que sofrem, para que o Senhor os alcance com a tua graça, misericórdia e amor. Muito obrigado, meu Pai. E aonde essa mensagem chegar, meu Pai, que seja manifestado o teu poder e que haja cura, libertação, restauração, que haja na mensagem, meu Pai, a paz, meu Pai, que seja tirado todo fardo, toda ansiedade, todo medo, todo pânico, meu Pai, de todos aqueles que ouvirem essa mensagem. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até quarta-feira no grupo familiar às 20 horas, às 8 horas da noite, em nome de Jesus.